Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos falando sobre a América Latina no século XX. Então, quais foram os eventos que organizaram político e economicamente e também socialmente a América Latina, tá? Nós começamos a falar na aula anterior sobre uma série de ditaduras que se estabeleceram na América Latina a partir dos anos 50 do século XX, né? Na América. E aí nós vimos, por exemplo, que essas ditaduras elas têm traços comuns, né? Sobretudo a via do golpe, né? A via do golpe militar, que são golpes esquematizados e que vão ter o apoio da população civil, por isso também nós usamos o termo ditadura civil-militar. São movimentos conservadores e são movimentos que vão se apoiar principalmente na ideia de que precisam paralisar as forças comunistas ou as forças socialistas. Então, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber que vai haver uma série de movimentação social, né, para justificar essas ditaduras, né, para justificar essas ditaduras por meio da negação a todos os valores que são divulgados e difundidos por grupos socialistas ou grupos comunistas. Nós vimos também na aula anterior sobre a Operação Condor, né, que é uma operação de colaboração, principalmente entre as ditaduras, que instalava, então, uma inteligência e que perseguiam presos políticos em alguns lugares, né, em algumas nacionalidades diferentes. Por exemplo, Chile, Argentina, Brasil, enfim. E hoje, né, nós vamos ver como é que alguns exemplos específicos dessas ditaduras, tá bom? Então, veja só. Quais foram esses acontecimentos, né? Onde foi que eles ocorreram? Quando foi que se estabeleceu essas ditaduras e esse abuso de poder? Bom, então nós sabemos que essas ditaduras militares, elas se estabeleceram, né, no Paraguai, no Brasil, no Chile, na Argentina, na Bolívia, enfim, e elas concentraram basicamente as mesmas características, tá? Nós gostaríamos de chamar a atenção, né, e uma coisa que no textinho de vocês vai trazer, é o caso do Peru, né, que vai acontecer em 1968, onde vai se estabelecer um governo revolucionário militar, né, das Forças Armadas, que vai assumir uma postura de esquerda, né, o que vai ser bastante contraditório e bem diferente dentro do cenário geral da América. Por quê? Porque geralmente essas ditaduras, foi o caso do Brasil, foi o caso da Argentina, foi o caso do Chile, elas são ditaduras conservadoras, né, militares, e vão basicamente rejeitar tudo aquilo que a esquerda vai apresentar como proposta de desenvolvimento político-social. Um exemplo disso, né, é que esse caso do Peru vai fazer, por exemplo, a reforma agrária, vai também estatizar algumas empresas privadas, né? Vai ter uma organização muito mais voltada para o nacionalismo. E tudo isso são coisas que nós não vimos, por exemplo, dentro desses processos ditatoriais, né? Nós sabemos que uma das características dessas ditaduras também eram ser apoiadas por nações exteriores, né? E serem financiadas, inclusive, por esses capitais exteriores, né? No caso do Brasil, toda a historiografia ela vai apontar uma conexão e um apoio muito grande, por exemplo, né, do governo dos Estados Unidos, né, em relação ao estabelecimento da ditadura militar aqui no Brasil. E isso não vai ser à toa, né? Porque o que é que vai acontecer? Essas empresas, elas terão, as empresas norte-americanas, ou enfim, empresas internacionais, né, desses países que vão ajudar economicamente a estabelecer essas ditaduras, elas vão ter vantagens, né? Elas vão conseguir se instalar com mais facilidade e terão esse intercâmbio econômico garantido a partir do estabelecimento dessas ditaduras. Outra característica, né, dessa ditadura, dessas revoluções, desse acontecimento no Peru,
vai ser, por exemplo, a reforma educacional, né? O que é que a gente vai perceber? Como é que ela vai se estabelecer? Ela vai se estabelecer também a partir da valorização da cultura inca, né? Ali no Peru. E também vai ter um movimento para fomentar essa valorização da identidade nacional peruana. Então, esse é um caso realmente à parte, né? Dentro desses movimentos que nós estamos observando. A partir de 1970, né, o que é que vai acontecer? Fatores internos e externos, eles vão contribuir para que essas ditaduras elas venham pouco a pouco caindo, né? Que fatores são esses, né? São variados fatores. O primeiro deles é que essa condição, né, de diminuição das participações populares, da participação individual, mas e também o fechamento da colaboração de alguns grupos vai gerar uma crise política, tá? Essa crise política ela vai ser agravada também pela crise econômica, né? Apesar das ditaduras criarem mecanismos de divulgação de que nesses períodos havia uma grande prosperidade econômica, nós sabemos que essas ditaduras elas vão sofrer de crises financeiras e essas crises financeiras vão gerando também insatisfação dentro da população. Vai haver também o aumento das oposições. Essas oposições, como eu falei, elas serão individuais a princípio, mas vai haver cada vez mais uma organização em torno desses insatisfeitos. Alguns grupos, alguns coletivos vão se formar. Vai haver também uma maior divulgação dos crimes praticados dentro dessas ditaduras e tudo isso vai propiciar o racha, né? Vai fazer com que ocorra uma rachadura dentro dessa estrutura que é bastante rígida, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, instituições que vão começar a falar a favor dos presos políticos. Nós vamos ter uma imprensa, apesar de, naquele momento, muito acompanhada pelo serviço de inteligência e pelo serviço de imprensa oficial, mas essa imprensa ela vai tentar juntar aí o quebra-cabeça, né, as peças desse quebra-cabeça da ditadura para romper o silêncio que está ocorrendo. Então a gente vai ter, por exemplo, vários momentos em que serão descobertos crimes, serão denunciados, e aí tudo isso, a junção desses elementos vai fazer com que aos poucos, né, a partir de 70, essas ditaduras elas vão caindo, tá? E aí vai ter muita pressão externa, né? Exatamente por isso. O que é que vai ocorrer também? Esses países que de alguma maneira se envolveram no período inicial do estabelecimento dessas ditaduras, eles também não querem, né? Eles não vão querer estarem associados a esses crimes, a essa barbárie toda que vai acontecer na América, né? Os números são altíssimos, né? Vão revelar cada vez mais crimes contra a humanidade, né? Que serão então fiscalizados também pelos tribunais internacionais, né? De cooperação. Então, aí vai haver um lento retorno, uma lenta reabertura que vai se dar pela via da conservação. Essa reabertura também, ela será pouco mediada em alguns casos. Por exemplo, no caso do Brasil, né, nós vamos ter a aprovação da lei da anistia, que vai ser bastante criticada depois por alguns grupos, porque a lei de anistia ela vai garantir esse perdão político, e também, né, esse perdão político será estendido a torturadores, a grupos que acumularam aí vários crimes, tanto de direita, obviamente, quanto de esquerda, né? Tanto dentro daquele grupo considerado grupo revolucionário, quanto o grupo que instalou a ditadura militar. E isso vai gerar um desconforto que vai seguindo na nossa história até os dias de hoje, né? Então, há muitos casos, inclusive ainda na justiça, né, que vão de pessoas sumidos, né, no período da ditadura militar, e que reivindicam do Estado uma resposta, que reivindicam do Estado os corpos, por exemplo, ou explicações
de presos políticos e de perdidos nesse momento, né? Sumidos nesse momento da ditadura. Então, esse é o cenário geral. O que é que nós vamos ver, né, agora? Nós vamos ver agora como foi essa ditadura, o estabelecimento da ditadura no Chile, tá? Então, o que é que aconteceu, né? Como é que era o governo antes e depois da ditadura no Chile. Bom, pessoal, então para a gente entender, né, como foi o estabelecimento da ditadura Pinochet no Chile, nós precisamos entender um pouquinho antes o que foi qual foi o cenário que deu origem à instalação do golpe, né? Então nós vamos ter, né, em 1970, a eleição de Salvador Allende, né, que era um candidato de esquerda, né, de fato de esquerda, e ganhou as eleições de forma pacífica, né, e eleições diretas. E aí ele estabeleceu uma série de reformas, uma série de mudanças que foi totalmente contrário ao que os partidos conservadores esperavam, e que já vinham insatisfeitos também com a postura de Eduardo Frei, né, que foi eleito anteriormente, que tinha um governo moderado. Então, dentro do governo de Eduardo Frei, houve a nacionalização da mineração do cobre, por exemplo, né, que era uma disputa, né, que já representava uma disputa internacional. Já havia uma corrida pelo cobre do Chile. E aí ele nacionalizou a mineração, né, e a partir de então começou a ter uma série de mudanças aí dentro do cenário geral na política chilena. Bom, quem era Salvador Allende, né? Ele era representante da área política de esquerda, né? Já desde 1951, era membro participante da Frente Popular, ganha as eleições, né, pela a Unidade Popular, que propõe, então, a nacionalização, aprofunda a reforma agrária essa que já havia sido começada anteriormente, retoma o crescimento econômico, amplia as condições de emprego no Chile, e as suas principais propostas era principalmente tentar garantir uma maior qualidade de vida para as camadas populares, né, ali no Chile. O que era que ele pretendia fazer? Sua pretensão era fazer uma transição pacífica para o socialismo, né? A partir de quê? Da nacionalização dos bancos, das empresas e da mineração. A mineração, para vocês terem uma ideia, né? A mineração no Chile, ela representava 80% da receita do país, né? E aí o Estado passaria então a controlar 60% dessa economia, né? A ideia era fazer essa transição gradual. E aí, mas aí o que é que vai ocorrer, né? O governo de Allende, ele vai sofrer uma série de embargos, né? Uma série de pressões externas, né? Para que esse caminho ele não seja concluído. Então, ele vai começar a enfrentar uma série de dificuldades econômicas, vai haver o crescimento da inflação, uma indisposição tanto da esquerda radical, né? Por que a esquerda radical ela vai estar insatisfeita? É que ela não queria, na verdade, essa transição gradual, pacífica e lenta. Ela queria uma transição radical. Ela esperava que o Allende assumisse essa postura radical, né? E também da direita, né? Por quê? Porque os grupos da direita, eles estavam associados, né, à constante intervenção americana, possível intervenção americana, na tentativa de tentar retomar novamente, principalmente na área do cobre, esses lucros, né, das principais empresas que haviam se estabelecido ali. E aí o que é que vai acontecer, né? Os Estados Unidos, enfim, a economia internacional, ela começa a promover esses boicotes. E aí tudo isso vai dar espaço ao cenário, né, que vai ser o estabelecimento desse golpe direto, né? Então, quem vai subir ao poder? Pinochet, né? O general Augusto Pinochet passa a perseguir a esquerda nacional e a atender aos interesses norte-americanos. Assim como demais ditaduras na América Latina, né, esse período ele também é marcado por
fortes pressões políticas, por mortes, por tortura, por censura da imprensa. Então, vai haver basicamente a mesma, né, o mesmo caminho, o mesmo cenário que nós vamos ver em outras experiências, tá? Embora tenha havido uma queda inicial na economia, as medidas de Pinochet, que vão ter características liberais, né, elas vão ser responsáveis pelo que vão chamar durante um tempo de milagre chileno, né, que vai ter início mais ou menos em 1977. Ele vai promulgar um decreto anistiando todos aqueles que cometeram e encobriram crimes no início da ditadura. E aí, em 1980, é promulgada uma nova Constituição que vai legitimar o governo ditatorial de Augusto Pinochet, né? O Chile também vai passar a colaborar com a Operação Condor, que foi a operação que nós vimos na aula anterior. Também vai reprimir as oposições, os líderes de esquerda, né? E aí, aos poucos, né, depois do estabelecimento e é uma ditadura extremamente rígida, né, perseguidora, enfim. Mas aí a gente vai caminhando para o fim da ditadura de Pinochet. O que é que vai acontecer, né? Vai haver um endurecimento muito grande, né, em termos políticos do Chile. Vai ocorrer ali concomitante também as violações aos direitos humanos, que vão ser reprovados, né, pelos tribunais internacionais, inclusive pelos Estados Unidos, né, os próprios Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, essas democracias, elas não vão querer os seus nomes associados a esse tipo de crime, né, de crime contra a humanidade. E aí, em 1981, vai iniciar uma crise econômica que vai enfraquecer o governo, né? Vai haver uma diminuição dos gastos sociais e então o aumento da disparidade no país e o descontentamento populacional. Então, em termos econômicos, quando o país ele começa a sofrer a crise, quem vai sofrer os embates, né? Quem vai sofrer mais diretamente, mais drasticamente, de maneira mais imediata, será os grupos populares, né? Sempre serão os grupos populares. Se a gente observar, em todos os momentos de crise, é a população que vai acabar sofrendo os efeitos de maneira mais